Como começar a vender do zero com Fábio Simas Mentoria? Se inscreve nesse canal, me segue para mais dicas como essa através do Instagram, tá? Eu tô te ensinando como começar a vender seu pacote de serviço. Se você acabou de se formar em nutrição ou arquitetura, não importa o que é a tua formação. Mas, Fábio, eu já trabalho aqui já há algum tempo na minha área, já me vendo como freelancer e quero assistir essas aulas. Fica comigo que se você seguir esses passinhos vai funcionar. Esses passinhos têm que ser revistos, essa apresentação tem que ser revista o tempo todo, tá? Então volta a fita lá 6 meses depois, 1 ano depois, volta a fita, faz tudo de novo que vai funcionar de novo. Combinado? Vamos lá, primeiro eu te falei para criar essa comunicação de apresentação. Então eu coloquei uma estrutura para você criar aí no Word, onde você souber mexer, para apresentar o seu serviço, certo? Toda uma estrutura lá. Depois eu te expliquei para mapear os teus clientes, porque quando a gente mapear os clientes e pensar com quem eu estou falando, eu já penso em várias formas de eu abordar aquela pessoa, como eu posso ter contribuição para aquela pessoa. Então, se você fez aí essa planilhazinha, tem muito contato para você trabalhar, certo? Depois disso, eu falei para te criar o teu Instagram e te expliquei como que esse Instagram vai ser eficaz, sabe por quê? Porque agora sim você vai divulgar tudo isso. Agora sim você vai pensar numa abordagem para cada uma daquelas pessoas que você mapeou lá. Para algumas você vai mandar só o teu Instagram novo, para outras você vai mandar toda a apresentação. Talvez você não seja designer e você não consiga criar uma apresentação como a Fabi, mas se você tiver toda essa estrutura, entre em contato com a Fabi que a gente cria essa apresentação para você, tá? E se você não tiver essa estrutura, eu não consigo criar essa apresentação para você, combinado? Mas se você tiver essa estrutura, qualquer designer consegue fazer. Eu não sou designer, mas a gente tem uma equipe aqui. E se você entrar em contato comigo, a minha assessoria de comunicação, quem sabe consegue te ajudar, combinado? Se você conhece algum designer, se você tiver essa estrutura, ele consegue criar todos esses posts para você. Se você já criou os textos, ele cria os posts e ele coloca isso em imagens, que vai deixar isso mais atraente para o seu interlocutor, para a pessoa que vai estar recebendo tudo isso. Combinado? Então, cria a estrutura, o texto, que você planeja a estrutura dessa comunicação, que um designer vai transformar isso em imagens para você. É isso que eu tô tentando te ensinar através desses vídeos, porque marketing é comunicação para vender. Então, eu tô te ensinando a estrutura de comunicação para vender, independente de você ser um designer e saber aplicar essa estrutura em alguma ferramenta aí, né? E aí, agora sim, agora você vai começar a pôr-se em ação para a divulgação do seu trabalho. Então, eu falei que você vai ter que fazer uma sequência de stories todos os dias. Que hora do seu dia vai ser essa sequência de stories? Você tem que pegar a sua agenda, tem que pegar agenda mesmo, né? Um calendário, olhar os dias da semana e aí eu tenho certeza que você tem aí compromisso já, né? Por exemplo, se você leva o seu filho para aula, que horas que você leva o seu filho para aula? Se você faz almoço, como é que é a tua rotina aí? Dentro dessa rotina, você vai ter que colocar pelo menos 50% do seu tempo tem que ser ocupado com divulgação. Então, pensa isso, tu tem 8 horas no dia, dessas 8 horas já existem alguns afazeres que são realmente teus, que você tem que fazer aí, né? E tem outros afazeres, tem o tempo livre. Dentro desse tempo livre, você vai colocar lá, neste momento eu vou fazer os stories. Depois de fazer os stories, você vai abordar algumas pessoas. Vamos dizer que você vai abordar 10 pessoas por dia ou 5 pessoas por dia. Eu não sei qual é a tua velocidade. Você tem que ir cronometrando quanto tempo você leva. Você vai abordar como? Ligando para elas? O melhor é ligar para elas. Aí coloca lá. Na segunda eu vou falar com fulano, ciclano, beltrano. Na terça eu vou falar com ciclano, beltrano, ciclano. Se você tinha 30 nomes naquela lista, você tem que colocar esses 30 nomes divididinhos por dias e em que momento você vai falar com eles. Se você não organizar o seu tempo para se divulgar, se você não colocar a ação lá no cronograma, você não vai fazer. É assim que grandes instituições trabalham, elas criam cronogramas de trabalho e de tarefas, senão não vai funcionar. E aí você tem que entender uma coisa desse cronograma. O tal do funil de venda. Já ouviu falar em funil de venda? O que é o funil de venda? Eu preciso de muitas pessoas sabendo que eu sou aqui mentora de negócios,
Algumas pessoas que orçam comigo e algumas pessoas que orçaram vão comprar. Eu não vou vender para todas as pessoas que souberem que eu sou mentora de negócio, porque tem gente que tá procurando uma mentoria de negócio financeira, tem gente que tá procurando uma mentoria de negócio para virar franquia, tem gente que tá procurando uma mentoria de negócio para situações que eu não vou conseguir ajudar. Mas elas vão chegar até mim porque tá escrito lá mentoria de negócio no meu Instagram. E aí elas vão ficar sabendo de mim. Então eu converso um texto com essa pessoa que tá só descobrindo que eu existo. Vai ter gente que nem sabe que tá precisando de mentoria de negócio, vai chegar até o meu Instagram e daí vai ver, opa, eu posso ter algum tipo de consultoria, mas que não pode pagar. Então vai chegar até mim um monte de gente. Algumas dessas pessoas vão ser mornas, elas vão colocar uma proposta, elas vão mostrar uma intenção de compra para mim, né? Que aí eu costumo dividir em 4 categorias, que foi o que eu coloquei lá quando a gente falou de mapear os clientes, que são aquela categoria dos quentes que realmente compram, que tem recorrência, que estão sempre aqui, né? Aqueles que orçaram, mas que não fecharam, né? E aqueles que nem orçaram, mas são pessoas que me conhecem, sabe? Mas aqui já são mais quentes, tem ainda os bem frios, que são só os contatos aleatórios dos grupos de networking. Isso é funil de venda. Muita gente tem que te conhecer, algumas dessas vão orçar e outras que orçaram vão comprar. É nessa ordem. E eu preciso conversar, e eu converso diferente com cada uma dessas pessoas em cada etapa desse funil de venda. As pessoas que nem me conhecem, eu tenho que me apresentar. Oi, muito prazer, eu sou Fabíola Simas, mentora de negócios. Eu trabalho e estudo com venda desde 2001, por isso que eu comecei em 2021, eu criei a minha metodologia. Eu conto toda a minha história. A maioria de que fizeram um orçamento comigo, elas já sabem de toda a minha história. Então lá eu vou conversar diferente. Eu vou começar a solucionar as dores, contornar as objeções que elas estão me apresentando, né? Por que ela não tá me comprando? Ah, Fábio, eu tô achando essa tua mentoria muito cara. Eu vou explicar o quanto investir em mim realmente traz retorno, quanto investir em mim realmente pode ser útil para ela, o quanto ela vai conseguir aplicar tudo isso que eu tô falando. E tem aquelas que já compraram comigo, que eu vou ter que lançar novos produtos para elas, vou ter que lançar novos cursos, novas situações, então eu vou ter que estar o tempo todo conversando com elas também. E o teu tempo tem que ser dividido de conversar com todas as pessoas do funil. O que acontece, o que eu mais vejo, assim, ó, vou dar um exemplo, eu tenho uma cliente que trabalha com acupuntura e ela adora conversar com todo cliente que já marcou, mas não tá mais vindo, com aquele cliente que não é mais recorrente. Então ela fica muito tempo gastando nesse fundo de funil. Esse fundo de funil não amplia o público dela. Esse público ele vai vir, depois ele vai parar de vir. É lógico que ela olhando, ela assim, meu Deus, mas eu já tive 100 clientes nesses 5 anos, se todos eles tivessem vindo ao mesmo tempo, eu tava rica. Mas isso não vai acontecer, entendeu? Você tem que ampliar esse público para que você tenha aí 500 clientes na tua base, que aí sim vai encher a tua agenda, sacou? Então, tu tem que ter muitos clientes recorrentes na tua base. Para ter muitos clientes recorrentes, tu tem que falar lá com o comecinho do funil. Pessoas têm que te conhecer, pessoas têm que orçar, para aí pessoas começarem a vir na sua clínica, sacou? E aí, é importante, por que eu tô contando tudo isso? Porque são conversas diferentes para cada uma das pessoas. Então, para quem nem te conhece, tu vai te apresentar. Para quem já te conhece, tu vai contornar objeções. Se você não sabe o que é contorno de objeções, você tem que entrar pro meu curso Clube Ser Negócio, onde eu te explico tudo isso. Tenho os 10 passos da negociação, eu te explico como negociar com o cliente, o que é objeção, como contornar a objeção, né? Aí já é outra história. Mas a objeção são os nãos que os teus clientes trazem. Tu tem que contornar isso através de posts de Instagram, através de uma comunicação que um vídeo que você vai criar. Então você vai criar comunicações e divulgar essas comunicações em momentos diferentes. Mas isso só vai acontecer se você botar no cronograma. Então você vai colocar, Fábio, vou dar um exemplo do meu cronograma. Toda sexta-feira eu coloco um post direcionando as pessoas a comprarem uma sessão de diagnóstico de mim, certo? Então eu tenho aos domingos normalmente eu tiro algum tempo para pensar nessa comunicação e segunda normalmente é o dia que eu crio essas comunicações, né? Então eu crio muitas comunicações. Na verdade, eu tiro aqui quintas e sexta para ser o dia de pensar a minha empresa, né? Segunda eu executo alguma coisa. Se a minha segunda tá muito cheia de coisa, então eu coloco na terça. Mas todo domingo eu organizo essa minha agenda e às vezes no domingo eu já tô pensando qual é a comunicação que eu tenho que criar durante a semana. Então, se eu vou criar vídeo, eu demoro um tempo. Se eu vou criar post, eu demoro outro tempo, né?
Muitas vezes eu só vou criar o texto para designer criar, muitas vezes eu só vou criar o vídeo para mandar para alguém editar. Então isso tudo tem que estar escrito lá na minha agenda. O que eu vou fazer? Em que momento? E com quem que eu tô falando? Com qual parte desse funil eu tô falando? Se você ainda não tá nessa de funil de venda, você tá lá naqueles mapeados. Lembra aqueles mapeados? Tinha 30 pessoas lá? Tem que ter muita gente lá. Tinha 30 pessoas lá? Quando tu vai entrar em contato com cada uma? Se todo dia tu falar com uma, em 30 dias tu falou com as 30. E tem que escrever ali que dia que tu vai falar com quem, entendeu? Ai, Fábio, eu nem criei a apresentação com um designer. Então, vai botar lá na tua agenda. Ah, achar um designer para criar essa apresentação. Ai, Fábio, eu nem criei meus posts no Instagram. Achar alguém que cria esses posts no Instagram. Ai, Fábio, eu nem não sei o quê. Isso tudo tem que se colocar na tua agenda. Ocupe o seu tempo estrategicamente, pensando em tudo que tu precisa fazer para se divulgar. E diariamente você tem que se divulgar, diariamente você tem que abordar alguém, diariamente uma nova pessoa tem que saber que o seu trabalho existe. Então, se disponibilize a fazer lives, se disponibilize a fazer palestras, se disponibilize a ir em algum ambiente, fazer uma demonstração do que você faz, se disponibilize, tá? Esse vídeo não acaba por aqui. Essas aulas eu também criei 2 situações que são estratégias que eu recomendo e estratégias que eu não recomendo. Se você tem tudo isso aqui, criou um cronograma, daí eu vou te colocar algumas estratégias que eu recomendo. Se você realmente mapeou as pessoas, você já pensou em muitas ideias do que você pode falar com elas. Então esse cronograma agora é para você, agora, quando que eu vou entrar nessa ação? Quando que eu vou fazer essa atitude? Isso é o cronograma. Se você não tem uma agenda, compra uma agenda. Se você não tem um calendário, cara, não precisa nem comprar. Você coloca no Word, calendário do mês tal. Vai aparecer para ti o calendário assim, como tá aparecendo aqui nessa fotinha aqui. E tu pode imprimir aquele calendário e escrever que dia que tu vai entrar em ação, tá? A gente entra em ação quando a gente se programa para entrar em ação, quando a gente coloca uma data para entrar em ação. Senão fica tudo na nossa cabeça, vira ansiedade e dá tudo errado, tá? Então, faça isso, ocupe seu tempo de forma estratégica, cronometrando aí, colocando que dia que tu vai entrar em ação, que dia tu vai falar com quem e em que momento. E se você já entendeu o que é funil de venda, lembre-se que você tem que falar muito mais com gente de topo de funil do que de fundo de funil. Fundo de funil você deixa lá uma vez por semana, topo de funil tem que ser quase todo dia, entendeu? Então, quase todo dia tu tem que te apresentar. Fundo de funil você vai deixar uma vez por semana, 2 vezes por semana. É isso que você tem que ser estratégico, por isso que eu coloquei aqui funil de venda. Gostou desses vídeos? Tá legal? Compartilha com todos os teus amigos que precisam vender mais, tá? Que se formaram aqui com você. E me acompanha que vai ter mais um último vídeo, que é o bônus desse curso. Beijo! Até o próximo vídeo.